Marcos Pinto. O Daniel nasceu no Porto, tem aqui uma biografia altamente completa sobre... Ele é docente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Minho, foi fundador da Milímetro, uma associação dedicada à exibição de cinema, e é membro do comitê da seleção do Porto Pós-Doc também, não é? Já foste? E escreve para o site Salão Indiano, que recomendo que visitem. Daniel, o que é que trazes hoje para nos falar deste filme do Aung San Suu? O que é que te apraz dizer sobre ele? É um filme que nos traz também mais uma versão de como beber. E tu que, sim, e tu que foste interrompido de uma... É verdade que... Não sei se está a funcionar. Penso que não. É verdade que... Sim? Pronto, mesmo sem... É verdade que a presença do álcool é sempre muito forte nos filmes do Aung San Suu, embora, obviamente, esse não seja o tema central dos filmes dele. O Aung San Suu, não sei se a maior parte das pessoas que está aqui conhece a obra do realizador, mas é um realizador atípico num certo sentido, que ele tem uma obra vastíssima. Tem muitos filmes realizados, o que é, de certa forma, incomum. Ele é capaz de realizar 2, 3 filmes por ano. E isso é uma peculiaridade do Aung San Suu, que, na minha opinião, é também muito importante para o tipo de filmes que ele faz. Primeiro, como os filmes são baratos, normalmente, os custos de produção são baixos, ele consegue realizar mais do que um filme por ano. Isso é uma vertente. Mas também funciona um pouco ao contrário, e é isso que eu acho mais interessante, que é, como ele consegue filmar muitos filmes por ano, ele não canaliza todas as ideias para um filme. Normalmente um filme é alguma coisa que o realizador entende como especial. Os custos de produção são difíceis, são elevados, é difícil de encontrar produtores, dinheiro, atores, ou seja, as pessoas investem muito num filme que estão a fazer e normalmente canalizam todas as ideias, toda a sua criatividade para esse filme. Portanto, está muito afunilado. O filme é uma espécie de funil para todas essas ideias. Se alguém consegue fazer 2 ou 3 filmes por ano, provavelmente não vai canalizar tudo para um filme. Ele consegue fazer filmes sobre coisas menores. Vou falar agora sobre um determinado tema, noutro filme a seguir posso abordar outros assuntos, não preciso de canalizar tudo para um mesmo filme. Eu penso nisto um pouco como na geração dos meus avós, não é? Em que eles normalmente tinham muitos filhos. Não é que eles não gostassem dos filhos, claro que gostavam todos, mas a atenção estava dispersa, não é? E, portanto, eles, o amor em relação aos filhos era dividido, por um lado, mas havia menos tensão nesse sentido na relação com os filhos, porque havia muitos filhos. Hoje em dia, um casal que tenha 1 ou 2 filhos está muito mais centrado na criança, o que, de certa maneira, e torna também o nascimento de uma criança uma coisa mais especial. Pronto. E os filmes do Aung San Suu, como são numerosos, ele pode, por um lado, não canalizar todas as suas ideias para um filme, pode dividir as suas angústias, os seus interesses por vários filmes, e, por outro lado, também torna o processo todo mais natural, ou seja, o nascimento de um filme, se quiser esticar a metáfora, se calhar um bocado mais, também vai ser um processo mais natural. E isso nota-se bastante no filme. O próprio processo de filmagem dele é muito bizarro, porque ele utiliza os meses anteriores à filmagem para preparar o filme, mas prepara-o de uma forma um pouco ligeira. É capaz de tomar anotações, ideias para o filme, mas não tem um guião escrito. Ou seja, ele vai para o início do filme, sem um guião completamente fechado. E não faz preparação com os atores. Ele diz que conhece os atores, sai com eles, vai jantar com eles, se calhar bebem uns copos a seguir, falam da vida deles, mas não falam das personagens que vão interpretar. E, portanto, só no dia da rodagem é que os atores são apresentados ao filme, ao texto, que vão ter que dizer. E isto todos os dias. Ele numa entrevista mencionou que acordava às 4 da manhã, uma coisa assim. Eu começava a escrever os textos, o guião para as cenas, 2 ou 3 cenas que ia filmar à tarde ou durante o dia, não é? E os atores só conhecem o texto nessa altura. Ele até diz uma coisa com alguma piada, que é, os atores têm 1 hora para aprender o texto, portanto é muito escasso o tempo que têm para aprender o texto. E como estão tão preocupados em decorar o texto, porque só têm aquele período, não têm tempo para se dedicar ao tratamento da personagem.
agora vou criar, não é? Aquela ideia que nós temos de que os atores investem na personagem, ficam meses a estudar a personagem, ali não existe. E acho que isso também contribui um pouco para o caráter naturalista e um pouco documental do filme. Ou seja, os atores chegam ao filme sem nenhum tipo de preparação. E numa das sessões em que ele esteve presente a apresentar o filme, vocês não têm essa sorte, porque estou eu aqui em vez do realizador, mas numa das sessões que está disponível no YouTube, há uma altura das perguntas e respostas em que alguém lhe diz da plateia que se não é um pouco exigente esse tipo de tarefa, que ele vai ter que escrever todos os dias, se ele nunca teve o bloqueio do escritor, o célebre bloqueio do escritor. Ele até brinca um pouco com isso, dizer que já ouviu falar do bloqueio do escritor, mas que nunca experimentou, nunca sofreu esse bloqueio. E eu julgo que isso tem um bocado a ver com o facto dele. Eu aqui vou fazer novamente uma analogia, se calhar também não muito boa, mas eu acho que funciona um pouco como entender o cinema, não tanto apenas como uma expressão pessoal, mas quase como um ofício. Ele funciona como se fosse um padeiro, não é, que acorda muito cedo para fazer o pão. Ele vai fazer o pão, ninguém pergunta ao padeiro se ele tem um bloqueio de padeiro, não é? Porque ele acorda para fazer o pão e faz o pão porque sabe que as pessoas às 8 da manhã vão estar a entrar na pastelaria ou na padaria para comprar o pão. E ele sabe que os atores vão chegar, portanto, ele tem aquela pressão, sabe que os atores vão chegar. Portanto, ele escreve nessa pressão, mas é uma pressão que ele encara como sendo a profissão, como se fosse o ofício dele. E nesse sentido é bastante peculiar. E isso, claro, todas essas peças juntas fazem com que o filme não pareça tanto uma obra de ficção. Não é? Os diálogos não são bem acabados, às vezes percebe-se bem que aquilo não, se calhar com um bocadinho mais de tratamento, não são bem fechados, são parecidos com a vida real das pessoas, não é? Embora também seja uma pequena ilusão, aquilo não é a realidade. Não é? Nós podemos ter a ilusão, como os atores estão muito soltos, digamos assim, o texto também não é perfeitinho, tem muitas imperfeições. Há uma ilusão de realidade que não é verdadeira, porque, na verdade, a nossa imaginação está a ser guiada pelo realizador, não é? Apesar de tudo. Eu esqueci-me de dizer uma coisa que também acho que é importante, que é, ele filma sequencialmente, ou seja, normalmente no cinema, no primeiro dia, os realizadores, se quiserem, podem filmar a cena final, no primeiro dia, depois filmar os interiores, depois os exteriores. Portanto, ele normalmente filma sequencialmente, até porque ele, como não tem o filme na cabeça, essa sequência ajuda. Portanto, o primeiro dia é a primeira cena, o segundo dia é a segunda cena, ou, enfim, pode não ser exatamente assim, mas muito próximo da sequência. Ele diz também que uma das coisas importantes é a atmosfera do lugar. Portanto, o que ele faz é escolher o lugar. Portanto, ele não tem um filme fechado, mas já escolheu o lugar, o que é um pouco também ao contrário do que é costume no cinema. No cinema, normalmente, as pessoas escrevem um guião e depois vão tentar encontrar um sítio que, este café, ou esta praia, ou este sítio funciona bem para o filme que eu quero fazer. Aqui não. Ele escolhe o lugar e depois é alimentado por esse lugar para escrever o filme. Tudo isto eu acho que se nota bem neste filme, que é um filme, de certa maneira, é uma história, um triângulo amoroso. Na verdade são 2 triângulos amorosos, para ser mais específico, mas é uma história, digamos, clássica no cinema, mas está contada dessa maneira, nesse estilo bastante naturalista e documental, digamos assim. Eu não queria demorar muito mais tempo, queria só dizer mais 2 ou 3 coisas. Uma delas tem a ver com o facto de as personagens deste filme e também de outros, como, em parte também por causa dessa escrita do texto não ser muito fechada, são sempre personagens um pouco hesitantes, um pouco atabalhoadas na sua própria expressão. Ou seja, não conseguem comunicar bem os seus pensamentos, as suas aflições. E o filme capta um pouco isso. É um pouco também sobre essa incomunicabilidade que depois dá ênfase, talvez dê mais ênfase a outro tipo de elementos do que propriamente ao diálogo ou à narrativa. Portanto, há elementos mais simbólicos que têm um pouco a ver com o cinema oriental, não é? Que são muito mais fortes do que propriamente o diálogo ou a conversa, etc. Eu não sei se os filmes na Coreia e eventualmente noutros países ali perto têm o mesmo efeito que têm, por exemplo, aqui em Famalicão, em Portugal, no geral, ou mesmo na Europa ou nos Estados Unidos. Porque eu acho que para nós funciona de uma maneira estranha, que é, por um lado, há essa faceta naturalista e documental, que é próximo da realidade, mas, apesar de tudo, eles estão na Coreia, não estão em Portugal. Portanto, muitas coisas que aparecem no filme
são elementos da arquitetura coreana, dos hábitos coreanos. Portanto, para nós, tem sempre um lado exótico. Não é? Há uma cena do filme que eles param numa estação de serviço, não é? E ele vai fumar e há assim uma espécie de uns cinzeiros. E aquilo capa muito a atenção, porque os cinzeiros aqui em Portugal não são exatamente assim. Ou seja, aquilo causa sempre uma série de estranhezas, porque ele está parado ali naquela estação de serviço. A estação de serviço tem muitos elementos que são reconhecíveis por nós, mas não são exatamente... Aquilo não é a estação de serviço da Mielhada, não é? Tem coisas diferentes. Há um lado exótico naquelas imagens. Que imagino que não funciona assim na Coreia. Os filmes na Coreia certamente são lidos de outra maneira. Pronto, para terminar então esta minha intervenção, o filme ainda dura cerca de 2 horas, portanto não me quero alongar muito. Queria só chamar a atenção para um pormenor, que é um pormenor mais técnico, mas que também tem influência na maneira de contar a história, que é a utilização de um zoom, pequeno zoom. Portanto, ele a certa altura começa a aproximar as imagens, e esse zoom tem um duplo efeito. Por um lado, é como se nos recordasse a nós que nós estamos no cinema, porque aquilo é tão natural, podia ser uma espécie de não é um Big Brother, mas um reality show quase, não é? Uma coisa assim em certos momentos, mas depois há elementos de cinematografia que nos relembram, e esse zoom acho que funciona às vezes um bocado assim, que nos relembram, está aqui um artifício qualquer, isto é o cinema, vai-nos relembrando assim pontualmente disso. E às vezes também funciona para a narrativa, porque como há ali um triângulo amoroso, esse zoom às vezes apaga uma das personagens. Aquele zoom, imagino que estão 3 personagens no plano, não é? Esse zoom também às vezes, quando fecha, é como se isolasse a outra personagem. Também é usado muito nesse lado da narrativa. Eu não quero contar muita história, a história também é uma estratégia, é uma narrativa relativamente clássica, mas, na minha opinião, as personagens femininas são muito mais afirmativas. Os homens neste filme são muito mais titubeantes, hesitantes, é muito mais infantis. Até nisso é bastante realista o filme. E, portanto, espero que tenham uma boa sessão e boa sorte. Eu, antes de terminar, queria só dizer 2 outras coisas sobre o close-up, porque para mim é mesmo, acho que é mesmo importante que haja este tipo de iniciativas fora de Lisboa e do Porto, mesmo que sejam só 2 ou 3 pessoas que fiquem interessadas pelo cinema vão ser mais, que eu sei que vão ser mais, mas mesmo que fossem só 2 ou 3 pessoas que renovassem o seu interesse ou se começassem a ter interesse por cinema nestas sessões, já teria valido a pena. Portanto, acho que é de continuar. É a minha estreia aqui, nunca tinha vindo, mas já tenho acompanhado a programação há muito tempo. Portanto, está aqui o Vítor de parabéns e o resto da equipa também. Boa sessão, hein? Obrigado, Daniel, por teres interrompido o almoço de aniversário. O Daniel faz anos hoje. E convidar-vos também para no final da sessão subirem aqui ao Café Concerto, onde vai ser apresentado o livro Projetar a Ordem, Cinema do Povo e Propaganda Salazarista, de Maria do Carmo Pissarra, que está aqui presente e estará lá em cima para falar connosco. Até já. Boa sessão.